sobre a questão dos 144 mil, inclusive, sobre uma revelação muito linda sobre os nomes, né? A ordem dos nomes está ligado à ordem de recolhimento, de colheita que Deus ele fará sobre as pessoas, né? Então existem a ordem das tribos celestiais ligadas aos signos do zodíaco, né? Que nós estamos conectados ao firmamento. Isso eu sempre compreendi, Deus ele foi revelando pela palavra mesmo, né? E ele tem algumas revelações que elas são pessoais, mas mesmo assim tudo sempre tem que estar na Bíblia. A Bíblia é a base de tudo. Mesmo que às vezes a gente possa fazer um tipo de pesquisa diante da história, de outras mitologias, da arqueologia, etc. Mas você tem que sempre usar a Bíblia como uma espécie de filtro, que ela vai dizer se aquilo procede ou não, ou se muitas vezes é um mau entendimento. Mas eu quero colocar aqui para vocês que a ordem das tribos celestiais, ela se dá em Apocalipse, né, na mensagem do Apocalipse, tem uma ordem interessante sobre os 144 mil, como primícias. É uma colheita, tá? Numa colheita, ninguém passa a foice de uma vez assim, né? E Deus ele deixa muito claro, né, na sua palavra, por exemplo, Jesus ele explica que na parábola do joio e do trigo, os ceifeiros, ou seja, os anjos, serão enviados para vários lugares e eles vão começar a colher, né? Exatamente como nós temos no nosso mundo. A Bíblia dá os exemplos certinho. E quando você vai fazer uma colheita, você vai começar por uma região ali da colheita. Então, a região do firmamento, conforme ele vai ser recolhido, vai ser na ordem de Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, né? E cada nome desse, ele representa um tipo de exaltação, de mensagem, né? Os nomes em hebraico, eles têm muito isso. Isso é a sabedoria hebraica antiga, né? Chamada Kabbalah, a gemátria. Tem camadas, né, na sabedoria hebraica, onde os nomes também representam números, palavras, frases, e tudo na Bíblia tem um porquê. Se você pegar o nome, por exemplo, Judá, que significa louvado, ou louve a Deus, exaltado, e aí somar com os significados dos outros nomes, você vai ter uma frase muito linda, decodificada nos 144 mil, que representam as primícias, e você e eu, que nós somos a Israel. Se alguém fala que você não é Israel, essa pessoa está mentindo e é antibíblica, né? Todos nós somos a Israel de Deus, a multiplicação, a expansão da Israel de Deus literal, tá? Onde nós somos essas 12 tribos. E a mensagem ela fica exatamente assim: louve a Deus, Yahweh, contemple o Filho, que é Jesus, né? De boa fortuna e abençoado, ou seja, se referindo ao Messias. Minha luta ficou no esquecimento, pois ele ouviu. Ele quem? Deus ouviu minha luta, né? Olha que interessante, no esquecimento. Ligado ao galardão de uma casa elevada, que Deus multiplicou ao Filho da felicidade, ou Filho da mão direita. Olha que mensagem linda que está decodificada nos nomes dos 144 mil, tá? Para que vocês compreendam, né? E qual é a ordem desses processos? Então, Jesus, ele é o primeiro que subiu ao céu, tá? Então, vem as primícias, como uma colheita, que são 144 mil. E, inclusive, eu também esqueci de dar essa passagem, mas depois vocês podem procurar. Aquela famosa passagem que os pregadores eles não sabem explicar, que quem são os tais santos, é mencionado santos, tá? Que eles se levantam quando Jesus ele morre. Porque lá no temporal, Jesus ele morre, e aquilo é muito rápido, as coisas que acontecem lá, onde ele desce, e ele recolhe, ele começa a levar, ele toma as chaves da vida e da morte de Satanás, e ele já inaugura com essas primícias, com os 144 mil primeiros heróis da fé. Tá? Ele inaugura os céus, o paraíso. Ele leva estes primeiro, os outros ficam em repouso. E é interessante que a Escritura fala que santos chegaram a aparecer para algumas pessoas. Por quê? Porque eles foram recolhidos do Sheol e ali já está a prova de que Jesus ele levou. E há outros apócrifos, como o apócrifo de Bartolomeu, muito excelente, ele também prova isso, prova que Satanás ele foi preso nesse momento e que os primeiros grandes santos, Abel, Adão, etc., eles foram levados, né? São chamados santos porque os anjos são chamados santos e nós somos chamados santos porque, na verdade, somos o mesmo, somos anjos, somos seres celestiais. Jesus falou, vocês serão como os anjos, né? E é interessante que, então, a ordem se dá Jesus, primícias, né, que é 144 mil, por isso que você sempre verá no Apocalipse o termo primícias, ligado aos 144 mil. E aí, essa primeira ressurreição, então, ela deu início, porque Jesus ele já é o início da primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição, que é absolutamente toda a humanidade, ela vai terminar quando o Yom Kippur ele finalizar.
E aí vai iniciar aquilo que é chamado de Festa dos Tabernáculos. Por quê? Paulo ele já falou que os tabernáculos são nossos corpos. Tudo você tem que basear nas festas judaicas. Ou seja, nossos corpos são tabernáculos, então a festa dos tabernáculos inicia porque todos, até esse momento, então, se completará a ressurreição como uma colheita, vindo o firmamento se recolhendo, indo por essa ordem que eu coloquei dessas tribos, né, que estão mencionadas ali em Apocalipse, e aí você começa a compreender e fala assim, uau, que lindo, né? E os que estiverem vivos nesse momento, né, eles são transformados vivos, vão sendo transformados aos poucos. Até um irmão ele fez um tipo de contagem onde esse prazo dessa última Páscoa, que se inicia, tá? Tudo isso, até o Yom Kippur, ele dá um pouco menos de 6 meses, mas é em torno desse meio tempo, que é a meia hora, que alguns chamam de meia hora na tradução, mas é meio tempo, né? Onde esse meio tempo sempre significou na Bíblia meio período de ano. Onde o mundo espiritual estará aberto e Deus ele vai começar a recolher, os portais estarão abertos, vai começar a recolher o seu povo. Sai em média, mais ou menos, 2 semanas por tribo. Interessante, né? Em 2 semanas vai recolher todo mundo. Deus vai começar a dar um tempo. E a ordem das tribos, você percebe que está conectada a um tipo de organização, de conforme eles são recolhidos, são os primeiros a ficarem no local de exército, tá? No exército dos céus. Por exemplo, Judá é recolhida primeiro. Interessante que Judá está ligado a Jesus, né, como leão da tribo de Judá, onde ele está à frente do exército. Então é recolhido primeiro, então vão se agrupando depois, vão se formando quando Jesus vier e julgar, e ele vem com todos os santos, ou seja, com toda a colheita recolhida, com toda a humanidade completinha, sem exceção de ninguém. Não tem terceiro grupo, viu, gente? Não tem um isentão. Isentão chega de isentão, né? Os mornos, a gente já veio para cá por ser morno. Então não tem essa de aquele tipo de terra que alguns pregadores eles falam, com traduções ruins de passagens como Zacarias, Isaías, principalmente Zacarias, eles falam assim, aqueles que sobreviveram ou que sobraram, e o termo não é sobraram, é aqueles que permaneceram, a Escritura fala, permaneceram firmes com Deus, estes, né, lá em Zacarias eu já fiz leituras onde, na verdade, a Escritura fala que aqueles que subirão e não serão queimados, aqueles que não subirem, a interpretação da igreja é tipo assim, que vai restar um pouco de gente aqui, e se o cara ele não for obrigado, olha só, o cara não subir, ele vai ser obrigado, ele vai ser queimado. Como que se no milênio de Cristo, né, pessoas fossem obrigadas a servirem a Cristo, sendo que Deus nunca quis isso, ele sempre quis pessoas de coração. O termo lá significa que aqueles que não subirem, e o termo subir é subir de voar, aqueles que não forem arrebatados, que não seja ressuscitarem, primeira ressurreição, eles serão queimados, e a chuva não virá sobre eles. Sabe por que a chuva? Porque a festa de tabernáculos se dá em tempo de chuva, nas chuvas de Israel. Ou seja, a bênção, a chuva, aqueles que não subirem, que não forem arrebatados, não poderão, como fala, subirem até o monte da congregação, serão queimados vivos. E isso é justamente aquilo que a Bíblia fala aqui em Gog e Magog, e que é o fim de um dia divino, ou seja, de um milênio, né, acontecerá com eles. E que fim de milênio é esse? Esse 6º milênio para o 7º que nós estamos passando. Porque o último milênio será um dia inteiro de julgamento, onde um dia divino, né, para Deus é como 1000 anos, então será um dia divino inteiro, onde todos nós estaremos recebendo o galardão e nós estaremos sentenciando a todos aqueles que fizeram mal para nós. Tá? Então é assim, não é um tipo de governo que Jesus, eu sempre brinco com isso, né? Mas que ele vai ficar com um cetro batendo na cabecinha do fulano e falou, sobe aqui, vem para Jerusalém, se não subir vai ser queimado, ou não vai ter chuva. Deus nunca, jamais obrigou ninguém a servi-lo. Isso é abominável, isso é até uma heresia, né? E Deus ele sempre quis que as pessoas o servissem realmente de coração. Porque existe aqueles até que no tempo de Cristo chegavam a cumprir os mandamentos, entre aspas, mas o coração deles não estava naquilo. Eles faziam aquilo como uma espécie de aparecer para o próximo, para alguém ali e tal. E esse também vai ser condenado, né? Ah, eu cumpri. Não, você não cumpriu, seu coração não estava nisso. Você fez de maneira, digamos assim, para cumprir tabela. Você nunca fez isso de verdade. Então Deus, ninguém pode esconder o coração. Deus, ele sonda o coração de cada um, então ele sabe qual é a conduta de cada um, qual é o verdadeiro intuito de cada um em servir a Deus, né? Aqueles que, inclusive, também querem chegar a Deus, se apegar a Deus por medo, cuidado, viu? A gente tem que fazer por amor. Compreender a mensagem dele e falar assim, pai, eu pequei, eu compreendi a mensagem e eu quero viver contigo.
eu não quero mais isso, eu não quero mais o pecado, e eu não devo, as pessoas não devem ter medo do Apocalipse. Não tenha medo do Apocalipse. Fique tranquilo, tá? Deus ele vai guardar a cada um, vai levar a cada um. Ele é justo nos seus julgamentos. Ele é justo quanto a crianças, a jovens, a quem conhece mais, quem conhece menos. Quem mais conhece será cobrado dessa pessoa. Da mesma maneira, quem mais conhece também terá um galardão, porque a pessoa ela está adquirindo conhecimento, e se você fala de Deus para as pessoas, é o mínimo, é a obrigação sua, e você vai ter um tipo de nível que você vai ser exaltado, você vai ganhar coisas. Nós, ainda assim, mesmo num processo de avaliação que nós estamos tendo, Deus, ele ainda assim nos recompensa, né? Como ele é misericordioso. Então, essa é a ordem, tá, pessoal?